E aí, como é que você tá? Que honra, que alegria! Mais um episódio da temporada Elas na Liderança. Aqui é Amanda Costa. Elas na Liderança, Alberto Reutemann. E aqui com vocês, Fê Bragato. E claro que a gente não tá sozinho por aqui. Convidada. Quem? Arlete Soares. Ei, Arlete, bem-vinda. Obrigado. Bem-vinda, Arlete. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos começando. Roda. Vem. Estamos com a temporada Elas na Liderança no ar. E no episódio de hoje, vamos falar sobre como empoderar as mulheres no ambiente corporativo. A gente tem a honra de receber a Arlete Soares para falar sobre esse tema com a gente. A Arlete, que é executiva responsável pela gestão do capital humano na Wikibold, e traz um case muito interessante. A Wikibold traduziu em iniciativas práticas o empoderamento feminino, colocando mulheres à frente de algumas de suas fábricas, da maioria delas. Arlete, eu queria que você fizesse um resumão, assim, de como é que foi lá no seu começo, como é que foi essa trajetória, né? Até você alcançar a liderança, como é que era e como é que você sente hoje? Tem alguma diferença do mundo corporativo no qual você ingressou e hoje, esse mundo corporativo onde você está hoje, liderando essa ação belíssima? Com certeza, turma. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui com vocês, né? Um prazer. Realmente é muita diferença. Ainda temos muitos desafios, mas quando eu olho para trás, para a minha carreira e vejo lá, quando eu comecei aos 13 anos e hoje com 59 anos de idade, construindo aí grão a grão, né? Subindo, galgando cargos, trabalhando muito, com um propósito muito bem definido, porque desde os meus 17 anos eu sabia que eu queria trabalhar na área de recursos humanos e eu fiz todo um planejamento aí de sucessão e, obviamente, tive que fazer escolhas em muitos momentos. Mas ao longo do tempo, sobretudo lá atrás, né, quando a gente fala épocas de anos 80, anos 90, era uma loucura, né? Assim, para você entrar, eu lembro que eu já tive, foram muitas barreiras dentro de casa, na sociedade, muito preconceito, né? Como que uma mulher, né, com 13 anos, ela pega e quer ter autonomia, quer desbravar o mundo e enfrenta a sociedade. Eu lembro que eu fui chamada de ovelha negra da família, as pessoas, os namorados das minhas amigas me colocavam meio de canto naquela ocasião, porque como assim, né? Que mulher é essa que vai influenciar negativamente as minhas amigas naquela ocasião? Passados 50 anos, todas elas são minhas amigas. Os maridos, nem tanto. Digo para vocês que alguns ok, alguns até hoje. Continuam casadas? Continuam casadas. Eu também me casei aí ao longo desses 30 últimos anos. Mas é engraçado, né? Para você ver como a gente pensa. Dois deles, né, lá de trás, ainda tem bastante distanciamento da minha pessoa. Olha porque só. Realmente é difícil, né, para eles Agride, né? para eles entenderem qual foi meu propósito. E aí eu fui seguindo, né? Então fui desbravando, nunca fui dizendo do meu propósito, fui aí formando muita gente ao longo do caminho. Hoje, eu olho para trás, né? Olho para trás e aí depois eu conto um pouquinho da Wikibold. Eu falo, olha, quantas pessoas que trabalharam comigo ao longo dessa jornada e que hoje são mulheres maravilhosas, empoderadas, são diretoras, são gerentes, são consultoras, são pessoas assim de muita influência positiva no mercado para outras mulheres. Então, assim, hoje o mercado ele propicia uma condição diferenciada porque nós estamos aqui conversando sobre isso. E lá, há anos atrás, Não era assim. Não era assim, de forma alguma. Apesar da área de recursos humanos ser uma área bastante feminina, cargos de liderança eram muito masculinos. Sim. Porque você tinha que abrir mão de muitas coisas. Eu casei mais tarde, eu encontrei um companheiro que me apoiou, sempre me apoiou, nesse sentido de realmente vai. Eu fiz escolhas, né? Eu escolhi minha carreira. Eu quis ter muito a minha carreira muito aprofundada. Então eu falei, eu não quero ter filhos. Naquela ocasião, foi muito complicado você falar que não queria ter filhos, porque a sociedade não aceitava preparada. Esse tipo de coisa. Hoje não, hoje as mulheres, puxa vida, elas fazem o que elas querem, como elas querem. É tudo muito diferente. Mas
ainda existe muita barreira. Então, eu acho assim, que a gente teve um avanço muito forte, mas esse projeto, né, que nós temos na Wikibold, e que eu vejo muitas outras empresas fazendo da mesma forma, elas trabalham em rede exatamente para fazer com que as pessoas vejam outras experiências, que a gente realmente fortaleça outras mulheres para que elas façam o que elas quiserem. Quer ter uma carreira como a minha, como eu tive aí ao longo da vida, tudo bem, não quer ter essa carreira, poxa, eu quero ser mãe, quero ser consultora, quero ser, enfim, qualquer coisa que a pessoa quiser ser, ela precisa ter a liberdade e a autonomia para isso, que não era assim quando eu iniciei minha carreira. Agora, Arlete, eu vejo uma situação de pessoas no mundo corporativo que dizem que não são machistas. E, obviamente, muitos homens em poder de liderança que chegam e falam o seguinte: eu não sou machista, mas se tiver uma mulher com competência, eu vou promover. Como eu não acho mulheres competentes, eu promovo os homens. Como se a gente partisse do pressuposto que homens e mulheres saem do mesmo grau de igualdade para poderem competir. As mulheres, elas não... Como é que você vê isso, essa justificativa? E quando você se depara com essa situação, como é que você vê? De fato... A gente está falando de um machismo estrutural, mas parece que acabou virando uma justificativa também para continuar o patriarcado, né, dentro das empresas, né? Na grande maioria é isso que acontece mesmo. O que eu acho que eu sempre comento, eu tive uma experiência muito diferenciada, porque eu entrei numa companhia, que eu estou numa jornada muito forte, há 32 anos eu estou nessa companhia, comecei quando ela era bem pequenininha, na Wikibold, e hoje ela é muito grande, ela é uma gigante, e ela veio de uma estrutura onde a sociedade, os acionistas, eles sempre valorizaram muito o papel da mulher dentro do negócio. E isso me deu, uma super abertura para poder, era aquilo que eu falava, com 17 anos, com 13 eu queria autonomia, com 17 eu já sabia o que eu queria. Quando eu cheguei na Wikibold com 29, numa carreira muito pequena e vi isso, eu falei, puxa, é aqui que eu vou conseguir realmente ter um legado bastante diferenciado. Então, dentro da Wikibold, eu não sinto na essência isso. Se você me falar, Arlete, existem em algumas situações específicas e meio veladas, sim. Aparece. Só que o que acontece? Como a cultura da companhia, ela expele, né? Isso, a pessoa por si só, ela acaba se adequando ou saindo da companhia. Sim. Essa é uma verdade. Bem, mas isso é a Wikibold. Agora, o mercado não. O mercado, a gente ouve, na grande maioria, um discurso muito bonito, como você coloca. Olha, ontem mesmo eu estava num evento que foi um profissional discutindo o papel da mulher, na realidade uma pessoa com um cargo bastante elevado, mas eu olhava para a pessoa e eu não sentia aquilo. É aquela coisa assim, a fala era uma coisa, mas o sentimento era outra coisa. Porque daí quando nós fizemos uma pergunta legal, quantas pessoas você tem aí na tua direção? Teu board, né? 2. Não, 3 mais 2, agora ficou 2 porque uma foi embora. Eu falei, por quê? Porque não houve uma adaptação. Eu falei, tá, mas quais são os projetos que estão sendo feitos e o que está sendo feito de escuta e de inclusão dessas mulheres dentro da empresa? Aí houve uma série de colocações, mas toda vez que ele falava alguma coisa, ele se remetia a um homem. Então, assim, a fala era muito propositiva, mas ele se dirigia a um homem. E não tem nenhum problema. Até porque, assim, a gente não precisa incluir excluindo, de forma nenhuma. De nenhum dos dois lados. Mas o ponto é, se existe isso e a gente reconhece, a gente, né, tem o letramento, a gente estuda, a gente precisa se desprender, né? A gente vai ter que se desprender, seja mulher ou seja homem. E isso eu ainda enxergo um discurso meio vazio na grande maioria. Não vou generalizar, vou generalizar porque aí a gente estaria sendo injusta. Eu vejo trabalhos muito bacana em muitas empresas, mas ainda existe... Acho que existe um preconceito com a mulher no sentido assim, mas ela pode, ela quer, mas ela tá, aquilo que você falou, tá preparada realmente? Ou ela tá disponível? Às vezes ela tá até preparada, mas o ponto é a disponibilidade que na visão de um homem, ele enxerga de uma outra forma. E a mulher tem múltiplos papéis. Ela tem que desempenhar muita coisa ao mesmo tempo. Não que o homem não tenha, mas a mulher tem muito. É filho, é marido, é família, é casa, é carreira, enfim, é uma tonelada de coisas. E aí, muitas vezes, existe um julgamento diferenciado para isso. Então, a gente tem um trabalho muito forte pela frente ainda de
mostrar isso para a turma. Agora, Arlete, você falou nessa questão, né, de que às vezes tem um discurso muito bonito, mas que a prática não é exatamente o que está ali no discurso. Diferente do que você tem lá num programa, né, que é feito para elas, né, o Vic por elas. Você tem isso na prática, né? Quais são os desafios e como é que isso contribui com a carreira das mulheres? Maravilhoso, porque assim, esse programa, não é um programa, esse projeto que nós temos dentro da companhia, que virou um programa e que hoje ele enraizou, ele já está em curso efetivamente há 5 anos, quase 5 anos. Mas como eu disse, desde 2015 nós determinamos, independente do Vic por Elas, que nós teríamos que ter um avanço muito diferenciado dentro da companhia em posições de liderança femininas, porque se nós não tivéssemos, seria uma barreira muito grande. Fábrica, né? Hoje nós temos 3 gerentes de fábrica. São 4 fábricas e nós temos 3 mulheres nas fábricas. Uma está há 8 anos, a outra está há 5 anos e a outra está há 1 ano. Cada uma com um perfil distinto. Acho que você, né, tivemos em algum momento a oportunidade de conhecê-las, é só entrar no LinkedIn, são pessoas maravilhosas, empoderadíssimas, e que vieram trazer, apesar desse empoderamento, vieram trazer essa sensibilidade, essa oportunidade para que realmente a gente construísse um legado distinto. Fora... Então, como eu falei para vocês, desde 2015, nós falamos, bom, na fábrica nós precisamos ter mulheres, logística nós precisamos ter mulheres, e aí veio gradativamente crescendo. Só que a gente sentia a falta de ter algo mais estruturado para levar para a organização como um todo. Porque não bastava ter no corpo de liderança, nós precisávamos ter no chão de fábrica, na logística, enfim, em outras áreas afins. E aí veio o Vic por Elas, com uma proposta, ela é liderada hoje por uma profissional muito competente que nós temos em uma das nossas fábricas, que é a fábrica de Diadema, que iniciou esse projeto por 2 anos focado na planta de Diadema e que nós tivemos um desempenho maravilhoso, crescemos bastante. Uma fábrica é a nossa matriz, então assim, na fábrica não existiam homens dentro da fábrica, existiam muitos preconceitos dentro da fábrica de mas mulher tem TPM, mulher tem filho, mulher, enfim, tem tantas coisas e gradativamente nós fomos mudando por esse projeto muito bem estruturado. E aí, o meu desafio falei, putz, o projeto é muito bacana para ficar restrito a Diadema, então vamos expandir e levar para todas as fábricas. Então hoje, o movimento Vic por Elas, ela tem letramento, ela tem inclusão, ela traz grupos de discussão, ela traz projetos, nós temos um produto, o ano passado nós lançamos um produto social muito diferenciado, apoiando um instituto que cuida de mulheres que têm câncer, o Protea. Este ano, novamente, pelo 2º ano consecutivo, nós estamos ajudando esse instituto. Trabalhamos violência doméstica, trabalhamos empoderamento, enfim, trabalhamos várias frentes dentro da companhia. E isso trouxe uma crescente muito grande. E o que eu posso dizer para você em termos de benefício, que foi a pergunta que você me fez? A gente tem diferentes visões dentro do mundo corporativo. E são diferentes visões que elevam o resultado de uma forma muito propositiva em todas as frentes. Então, seja os resultados, eles estão super bem, o clima da organização está super ok, os valores da organização, eles são tratados com maestria, e o respeito, né, isso está chegando, inclusive, eu vi que por elas, ele está levando isso até a família das pessoas, porque a gente tem um movimento grande também de inclusão dos homens para que se cheguem perto do Vic por Elas para poder atender filhos, afilhados e assim por diante. De uma forma a família como um todo. Então é um projeto bem amplo, eu ainda espero ver muito mais resultado. Hoje nós estamos com 37% de mulheres dentro da organização, nós somos em torno de, temos 3.000 diretos e 1.500 diretos. Quando eu falo de 37%, eu estou falando dos diretos. Os indiretos eu não tenho ainda esse panorama. A gente tem um trabalho grande de chegar perto dos parceiros e assim por diante. Mas a nossa meta é 45% até 2026. Então, nesse ano nós contratamos 15
pessoas na área de logística, como 14 auxiliares de expedição e uma conferente. É muito diferente. Todas mulheres? Todas mulheres. Todas mulheres. É um universo totalmente masculino. Fábrica, logística. Expedição, carregando caixa, carregando grade. E é muito interessante isso que você trouxe, até para compartilhar. Eu estive no último evento do Vic por Elas, foi bárbaro. Então, assim, várias mulheres reunidas ali, trocando experiências, suas experiências nas fábricas e tudo. E uma delas, que é do setor de logística, Isso. ela trouxe o seguinte: gente, hoje você tem normas de ergonomia. Então, assim, não é que a mulher não pode trabalhar na logística ou não pode trabalhar na fábrica porque não pode carregar peso. Ninguém pode carregar peso, né? Então, assim, existe, tem uma quantidade de peso que um ser humano pode carregar, né? Então, essa é a verdade. Então, acho que existe um conjunto de situações da própria sociedade que acaba favorecendo tudo isso, né? Então, as mulheres podem sim carregar tanto peso quanto o homem, porque o homem também não pode carregar muito. É aquilo, acho que a Juliane, né, que é a nossa gerente de fábrica de Diadema, ela colocou isso. O permitido são 25 quilos que a pessoa pode carregar, mas ela não pode carregar sozinha. Existe uma regra dentro da nossa organização que ela tem que carregar em 2 pessoas, sejam 2 homens ou 2 mulheres. Então, nós estamos falando de 12,5 kg para cada um no máximo. E pode ser menos, tá? Mas eu estou colocando como limite máximo. Então, tudo isso a gente precisa desmistificar. Né, desmistificar como cargos de produção, como operador de empilhadeira. Então, nós temos mulher operador de empilhadeira. Então, nós temos mulher que é mecânica de manutenção, mulheres em todas as lideranças, mulheres numa área de logística, que é uma área bem diferente para ter mulheres. Temos a Raquel, que é uma super head que nós temos na área do Rio de Janeiro, que é complexo, e ela lida lá com mais de 300 pessoas abaixo dela, que é uma coisa impressionante de ver. Então, a diretora de finanças da Vic Bold é uma mulher, né? A diretora de finanças é uma mulher, nós 3 gerentes de fábrica que são mulheres, muita gente na área de logística, que é uma área bem masculina, né? No universo onde nós atuamos, que é mulher. Temos gerente jurídica, eu sou da área de recursos humanos, sou diretora da área jurídica também, de compliance. A nossa gerente jurídica, ela é uma mulher. Eu dei uma experiência, falei uma experiência minha, eu fui fechar uma fábrica em Porto Alegre há 10 anos atrás, que eu sentei, um advogado do meu lado, um outro advogado do outro lado, e tinha 17 sindicalistas do outro lado. E todos homens. Todos homens, era todo mundo homem, só eu de mulher. Falei, vou sair escorraçada desse lugar aqui, e deu tudo certo. Deu tudo certo, e você tem que enfrentar, você tem que se posicionar como líder. Obviamente, né, há 10 anos atrás, estava pior do que o cenário de hoje. Então, sem perder o tom, né? Acho que assim, tendo segurança do que você está falando, sendo firme e seguindo. Arlete, essa seria a vez do Alberto perguntar, mas eu não posso perder aqui o gancho da Arlete. Você falou de tom, né? E a gente sabe, e isso aconteceu comigo também, que muitas vezes, para a gente ser ouvida fisicamente, materialmente, para a gente ser ouvida, às vezes a gente tem que subir um pouquinho. Eu fiz fono durante muitos anos porque eu tinha a voz muito impostada, muito aqui embaixo. Eu precisei fazer fono para reencontrar qual seria a minha voz aqui na frente, essa voz mais suave que hoje eu descobri que eu posso ter, né? Isso aconteceu com você, de ter que falar de forma mais impositiva para poder ser ouvida? Ou ser mais respeitada, por exemplo? Eu digo que eu sou outra pessoa ao longo dos anos. Eu fui evoluindo. Eu acho que, obviamente, tem que evoluir ainda, sem sombra de dúvida, mas eu fui evoluindo, porque há 20 anos atrás a entonação era outra, há 30 anos atrás a entonação era outra. Muitas vezes eu tive, eu não me admiro por nada que aconteceu, mas teve vezes que eu tive até que falar muito mais alto há 30 anos atrás para poder ser ouvida, porque você falava e a pessoa olhava para o outro lado. Nós tivemos muitos holandeses dentro da fábrica, montando as nossas fábricas, alemães, e quando eles vinham conversar comigo, mas quem que é o seu líder? Quem é o seu chefe que eu vou falar? Eu era a líder da área. Pois é. Fala comigo. Então, era muito complexo, pessoal, era muito complexo. Hoje, vez ou outra, ainda acontece isso, pouco, mas acontece. E quando acontece, eu pelo menos, né,
não perco mais o tom, continuo falando de forma muito assertiva, isso é Tua característica. a minha característica, até pela agilidade, pela rapidez, pela quantidade de coisas que a gente tem que fazer, eu não consigo desviar, sou muito mais prática, vamos dizer assim, eu sou muito mais prática, mas a escuta muito ativa, porque assim, se a gente não tiver a escuta muito ativa, seja para o que for, você obviamente não consegue ter o grau de empatia, que é o que diferencia muito a liderança feminina da masculina no meu ponto de vista, mas isso sem perder a assertividade. A gente precisa ser assertivo o suficiente para que a pessoa te entenda e te respeite. Alete, sabe que você falando, eu começo a fazer uma série de... Tem uma série de lembranças do que eu escuto no mundo corporativo, né? E eu vejo que as pessoas acabam comparando estilos diferentes de gestão. A gente está na temporada Elas na Liderança. E a gente começa a ver que algumas pessoas falam e comparam o estilo de um homem e de uma mulher de liderar. Você consegue enxergar estilos diferentes? Assim, olha, o homem ele é mais duro, mais grosso, ele entrega o resultado, custe o que custar. A mulher ela é mais sensível no direcionamento, ela se preocupa muito mais em dar as diretrizes do que precisa ser feito, se preocupa muito mais do processo de aprendizagem. Não? Você enxerga diferenças de gênero em liderança? Eu enxergo diferença em lideranças. Agora, se você me perguntar assim, e de novo, eu vou olhar para o meu ambiente, tá? O meu ambiente, nós somos na direção em 2 mulheres, 2 diretoras, uma gerente executiva sênior, que é quase uma diretora, e temos 3 diretores. Os 3 diretores que nós temos, incluindo o meu presidente, eles são muito mais afetivos e sensíveis do que as 3 mulheres que nós temos na gestão. Então, quando eu olho assim, as mulheres elas são mais sensíveis que os homens, nesse meu universo, eu digo para vocês que sensíveis, sim. A empatia, mas... Não emotivas. Não, emotivas não. E eu não estou falando que que os 3 diretores, né, também sejam emotivos, não é isso. Mas a liderança, ela se alguém de fora olhar, vai falar, nossa, parece que o papel está invertido. Olhando para o julgamento normal, vai parecer, olha, os homens, eles se portam mais como as mulheres e as mulheres se portam mais como os homens. Você vai falar, Arlete, mas é porque, de repente, você está tendo alguma barreira? Eu sou psicóloga, tá, pessoal? Então, toda vez que eu faço qualquer colocação, eu presto muita atenção no que está acontecendo para verificar se a gente não está fazendo algum tipo de transferência, ou se, enfim. Claro. Não é isso, não é isso. É realmente o estilo das pessoas. Agora, isso eu estou olhando o meu universo, o meu ambiente. Na grande maioria, então quando a gente olha, dependendo do setor, né? Então acho que existem setores de negócios que a gente percebe sim que as pessoas, elas se portam, os homens se portam de uma forma menos sensível, vamos dizer assim. Vamos pegar ramo de construção civil. Eu conheço muita gente de todas as áreas, enfim. Então, quando eu olho construção civil, quando eu vejo um mercado rodoviário, quando eu vejo... Viação civil, por exemplo. Portos... Logística. Logística, são áreas que, obviamente, a gente vai ter uma percepção um pouco maior de aspereza e de dureza nesses executivos, homens que estão à frente. E quase você não enxerga mulheres nesse local. Então, provavelmente, se entrar 1, 2 ou 3 mulheres, a percepção que vai ter dessas mulheres será essa por conta de uma construção de carreira. Então, assim, eu não consigo... Você não vive isso na tua realidade? Eu não vivo isso na minha realidade. Mas tem aí no mercado. Mas eu percebo... O que é ótimo, né? O que é ótimo você trazer esse depoimento, porque assim, acho que um grande obstáculo que existe para a ascensão das mulheres é justamente esses padrões. Então assim, mulher, acho que não vai dar na liderança aqui porque é muito sensível. Acho que não vai dar porque... enfim, características que são femininas e a gente adora o liderança Shakti, né? Que com certeza você conhece, que fala justamente disso. Na verdade, nós somos seres humanos que temos todas as características. Então não tem problema um homem ser mais sensível, não tem problema uma mulher ser mais assertiva,
assertiva. Nós somos seres humanos à frente da liderança com capacidades complementares, né? Entregando o resultado, construindo, acho que primeiro construindo times. Primeiro você tem que construir times. Depois que você constrói times, aí você entrega resultado. Você tem que estabelecer uma relação de confiança forte. A lealdade, né, o respeito mútuo, a verdade, a transparência, elas têm que fazer parte de qualquer relação. Estabelecendo isso, construindo um time, engajando, você vai e faz entrega de resultado. E tem gente que se assemelha, eu vejo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não consigo contratar muitas pessoas da Ambev para dentro da Wikibold. Eu fiz várias experiências, a Ambev mudou muito, tá bem? Quando a gente olha para 20 anos atrás e olha para a Ambev, hoje é outra empresa. Mas há 20 anos atrás, se eu colocasse alguém da Ambev dentro da companhia, a pessoa não ficava. Porque para ela era muito soft. A forma como a gente se relacionava dentro da companhia era muito soft. Para a Wikibold era muito assustador, porque era aquela coisa de faca na caveira, de resultado a qualquer custo. Chegava na Wikibold e falava, nossa senhora, não dá certo. Hoje já mudou muito, então hoje a gente tem ótimos profissionais que vieram da Ambev e saíram da Ambev lá de trás porque não conseguiram se adaptar àquele formato. Então eles ficaram 10, 15 anos sofrendo com uma coisa que naquela ocasião era presente. E ao longo do tempo eles foram alterando. Mas, de novo, tem que ter essa sintonia de como a pessoa está para dentro da companhia que ela vai. E tem gente que vai se adaptar num ambiente mais soft, tem gente que não vai se adaptar, tem gente que vai querer um ambiente mais duro, né? Regrado, disciplinado e assim por diante. E tudo bem, né? É o que eu falo, é tudo bem. A pessoa precisa estar feliz. Se ela estiver feliz, é isso que basta. Arlete, você falou que você teve muitos desafios aí ao longo da carreira, né? E óbvio que eles vão mudando. Não só os desafios para as mulheres, mas para quem também contribui negativamente para esses desafios, né? Homens e até mulheres em algumas vezes. Como é que você vê essa questão ainda que tem as mulheres são subestimadas, julgadas, assediadas? O que mudou desse desafio das pessoas que praticam essa ação de subestimar, de julgar, de assediar? Como é que isso é feito, práticas, ações para conscientização dessas pessoas? Sim, acho que eu até comentei no último evento que a gente estava junto, vou colocar de novo a minha experiência e vou olhar para fora. Não, aí a gente não pode ter tolerância. Não pode ter tolerância para esse tipo de coisa de forma nenhuma. Então é assim, aconteceu uma situação, seja lá qual for, de assédio de qualquer forma, assédio moral, assédio psicológico, a empresa precisa atuar, nós precisamos atuar. Então, dentro da VIC, a gente não tolera. A gente tem diferentes formas disso chegar. Então, tem o canal Linha de Ética, tem treinamentos constantes para aculturamento, tem área de compliance, no qual eu tenho todo um time que está abaixo também da minha pessoa, e que a gente, assim, se acontecer... Eu sou psicóloga, como eu disse para vocês, eu sou da área de humanas, desde de menininha, eu não gosto de ações abruptas no sentido assim, vou mandar embora alguém por justa causa. Eu tenho pavor disso, mas quando é necessário, a gente manda... Tem que atuar. Assim, é ali, não tem como, porque não tem cabimento no mundo atual. Nós temos uma fábrica em Guarapuava que nós temos 60% de mulheres. Então, a fábrica tem 400 pessoas e lá são 60% de mulheres. E é um case lá, né, para nós, porque nós estamos há 3 anos só com essa fábrica e lidar com uma fábrica com 60 mulheres num local onde nós não tem quase fábrica lá. Nós somos, eles são muito agro. Então, a turma chega lá achando que mulher... Não serve para nada, essa é a verdade. Os homens. Os homens. E aí chega justo na Wikibold, aonde a mulher tem um papel diferenciado e é liderada por uma mulher, né? Ela é liderada por uma mulher. E aí nós fomos colocando várias mulheres na liderança. Olha, nesse último ano, quer dizer, nesses últimos 4 meses, nós tivemos que desligar por justa causa umas 3 pessoas. Uns 3 homens. Uns 3 homens. 3 pessoas, vamos lá. 3 homens. Porque acha que
Tá acima do... Pode colocar a mão onde quiser colocar. Para ele é uma coisa extremamente natural. Não é natural. Como é natural? É uma mulher que precisa ser respeitada e que não é assim. Então, na hora que isso bate na gente, a gente não pensa. Obviamente, investiga, né, para verificar se tem profundidade, se tem certeza, enfim, e atua. Então, assim, não tem tolerância. E as empresas não podem ter tolerância. Porque se tiver tolerância, as empresas, a sociedade, a comunidade, se tiver tolerância, a gente não vai dando consequência. A gente não leva consequência. E aí as pessoas podem se achar no direito de fazer o que quiserem. E tem muita coisa, né, gente? Nesse debate que nós estávamos na semana passada, vieram alguns depoimentos. Ônibus, na rua. Eu tenho uma história vou contar só essa que acho que com 17 anos eu comecei a fazer faculdade, não tinha carro, fui ter carro com 18 anos e acho que eu falei para vocês, o meu pai quando eu fiz 13 e fui trabalhar, ele ficou horrorizado comigo, né? A minha irmã, ela era 11 anos mais velha do que eu, extremamente... assim, ela se permitia ao que o meu pai, né, dizia naquela ocasião, então ele falou, você quer estudar, tudo bem, mas eu não vou te levar e eu não vou te buscar. Então eu trabalhava durante o dia, e aí eu saía da escola, do trabalho, passava em casa, comia alguma coisa e ia para a faculdade. E eu ia e voltava sozinha à noite, das 7 da noite às 10:30 da noite. E um belo dia, um rapaz começou a me seguir e tomou uma ação extremamente diferenciada comigo na hora que eu estava descendo, e na hora que eu fui virar para trás e fui responder para ele, ele tirou um canivete naquela ocasião e colocou no meu pescoço com 17 anos, tá bom, eu tinha, e falou assim, olha, se você gritar e falar alguma coisa, você que escolhe. Bom, resumindo, imagina o que aconteceu aquele dia, né? Eu saí que nem uma maluca. Imagina que hoje a gente passa na cabeça que vai acontecer um negócio desse, né? Eu saí que nem uma maluca correndo até a minha casa. Cheguei em casa, meu pai ainda me deu bronca, né? Me deu bronca porque eu estava de calça apertada. Ele falou naquela ocasião que eu estava de calça apertada. Então, olha... A culpa era sua. A culpa era minha de chamar a atenção do rapaz, porque o rapaz veio e... né? Coitado, não aguentou a sua provocação. Exatamente. Pena, né? E aí, né, fez o que tinha que ser feito, eu virei para trás, eu fui discutir com ele, e ele falou que eu estava louca, que era a bolsa dele que tinha encostado em mim. Não era a bolsa dele. E ainda pegou e, né... E isso eu nunca esqueci de forma nenhuma, porque não dá para esquecer uma situação dessa. Mas só que isso acontece hoje ainda com muita frequência em diferentes locais. Assediada é vítima. Em ônibus, em metrô culpada. E assim por diante. Então, quantas, né, não se calam e não podem se calar. Não podem se calar. Porque a gente tem que ter, naquela ocasião era muito complicado fazer isso, né? E depois, passado isso, enfim, meu pai acabou ficando, né, um pouquinho assim, me levou lá mais um mês para a escola, voltou. Depois de um mês eu voltei e voltar sozinha. Então, assim, a vida fez com que a gente ficasse mais forte, né? Na ocasião eu detestei, né? Eu brigava demais em casa. Hoje eu falo, puxa vida, foi bom porque eu aprendi com tantas coisas, mas não precisava ser assim, né, pessoal? Não precisava ser assim. E hoje não precisa. E não precisa. Hoje as mulheres, elas não podem aceitar, elas têm que se posicionar e a gente tem que ter consequência e não dá, não pode. Alete, a gente já está quase indo para os nossos finalmente aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitar toda a sua experiência, né? Para que você também compartilhe com as mulheres que estão nos escutando e com os homens também. Os homens costumam ser promovidos pela promessa que eles são, né? Pelo que eles podem vir a entregar. As mulheres, por sua vez, para serem promovidas, e costuma ser assim, fora da Vicky Bold, só são promovidas quando comprovadamente entregam resultado, né? Pela promessa jamais, e os homens sim. Por outro lado, os homens aplicam para as vagas, para as oportunidades de promoção que tem dentro das organizações, mesmo não estando prontos, mesmo não cumprindo todos os critérios apresentados. E as mulheres, por sua vez, aplicam para as vagas, para as oportunidades de promoção dentro das empresas, só quando tem 150% dos quesitos cumpridos ali, né? Qual que é o conselho que você dá para que as mulheres se empoderem mais, acreditem mais em si mesmas e deixem de ser as próprias inimigas no sentido de se auto-sabotarem até para aplicar para uma vaga de liderança? Acho que a primeira, se eu posso, né, olhando para minha carreira como todo, posicionamento
segurança da mulher, que não é fácil, mas a gente precisa uma apoiar a outra, e aí tem um movimento muito forte, e que a gente fala muito de sororidade, e muitas vezes a gente não encontra isso dentro de todos os ambientes. Se você me falar dentro da Wikibold, nós temos um caminho, temos um trabalho muito bacana, mas a gente tem um caminho muito forte ainda de apoio em rede, para que realmente a gente melhore ainda todo esse processo. Agora, olhando para o mercado, é assim, a mulher, ela não pode se submeter a exatamente o que você disse. Ela está lá, ela está pronta. É claro, a gente ouve, a gente vê todas as estatísticas, o quanto as mulheres, elas estão estudando mais, elas estão se desenvolvendo muito mais do que os homens, e muitas vezes nadam e acontece isso. Não pode. É posicionamento, é verdade, não significa arrogância, né? Mas tem que pedir um feedback muito claro. Por quê? Como? Tem que deixar a pessoa numa... Saia justa é uma palavra, acho que um pouco... É boa, né? Uma saia justa. Tem que deixar a pessoa... Mas o porquê? Ela precisa entender o porquê. Porque se ela tem todo né, ela criou um PDI, foi feita uma avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, eu falava disso ainda ontem, né? Com várias frentes. Existe uma avaliação de desempenho que foi feita e tem que ser bem feita. Nós, enquanto área de recursos humanos, e as mulheres como todas, a gente precisa estar muito atenta para verificar se existe verdade aquilo. Se existe verdade, eu tenho gap a melhorar, perfeito. Eu vou batalhar para melhorar. Mas a partir do momento que eu entreguei, eu estou entendendo, eu tenho feedbacks devidos, eu ajustei, e se chegar um feedback mais ou menos, né? Ou pior, se chegar um feedback bom e de repente uma outra pessoa for promovida na sua frente, não dá. É verdade. A gente precisa se posicionar. E muitas vezes a mulher, ela fica insegura. Ela fica insegura e ela se coloca numa posição de vítima. Ah, mas e se cobra demais. E a gente precisa se cobrar. Não é que a gente não tem que se cobrar, mas a gente está fazendo um papel muito diferenciado. Às vezes eu ouço, eu vejo lá na empresa, né? Ah, mas vocês estudam demais. Como sendo, como né? se fosse... Como se fosse o contrário, né? O contrário, Inversão de e não valores. é isso. Então, é posicionamento da mulher. Boa, excelente. Bora pro Pinga Fogo? Bora, Pinga Fogo, Alete. A gente tem uma série de perguntinhas rápidas que você responde com uma palavra. Topa? Topa? Vamos lá, vou começar aqui. Começa aí. Vai lá. Um exemplo de liderança que você admira. Pinga Fogo. Pinga. Essa acho que vocês não tem que gravar, que é o Pinga Fogo. É o Pinga Fogo que... Liderança que eu admiro. Isso. Liderança que eu admiro. Ai, meu pai do céu, e agora? Minha mãe. Sua mãe. Vamos lá, minha mãe. Boa. Minha mãe. Vamos lá. Qualidade essencial de um líder. Ou de uma líder. Ou de uma- Empatia. 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 Boa. Fê, Empoderamento feminino em uma palavra. Protagonismo. Um desafio superado na Wikibold. Um desafio superado na Wikibold. Resiliência. um conselho para mulheres que buscam liderança. É uma palavra só? Não, pode ser um uma pouquinho frase, mais. pode ser. A gente tá essa louca é por cruel esse aqui, conselho. né? Não desistam, não desistam. Boa, ótimo. Um sonho, um desejo para as futuras gerações aí de mulheres. Ah, que encontre o seu lugar, aonde quer que seja, muito grande nessa esse todo. Felicidade, vamos colocar felicidade, porque a felicidade ela é muito ampla e cada um tem, né, o seu desejo. E para finalizar, uma lição aprendida no mundo corporativo. Lição aprendida no mundo corporativo. Olha, parece brincadeira, mas resiliência é uma palavra que é muito forte para mim, porque a resiliência ela faz com que você supere todas as barreiras. Resiliência. Ah, que Muito alegria! Muito obrigada, Arlete. Obrigada por ter Arlete, aceitado nosso pessoal. convite. Sensacional. Obrigada. E obrigada por dividir toda essa experiência aqui com a gente. Que a sua atuação inspire muitas outras mulheres para criar programas maravilhosos como esse e para não desistir nunca. Não desistam, que é muito importante, turma. Muito obrigada, Arlete. Obrigada. E você, curta, compartilhe, siga a gente, manda pros seus amigos, pros seus inimigos, manda para todo mundo. Um beijo Semana e que vem até tem o mais. próximo episódio. Fui! Beijo! Tchau, tchau.